No vídeo de hoje, a gente vai apresentar algumas ferramentas básicas do programa AutoCAD. A versão que eu tenho aqui é a versão 2021, então esse é o layout da página inicial, né? Aqui no centro, tu consegue visualizar os últimos arquivos que tu abriu no programa, nesse caso, na última semana e o mais recente. Para esse vídeo, a gente vai tá utilizando um novo arquivo, né? Então, eu vou ali no símbolo do A, lá em cima à esquerda, o A vermelho, e tem aqui a opção abrir um novo ou abrir um recente. Vamos abrir um novo. Aqui nós temos uma caixa de diálogo, a gente deixa as configurações como elas estão aparecendo e aperta abrir. E essa aqui é a página do template para fazer os desenhos que tu precisa. As primeiras ferramentas que nós vamos aprender são as ferramentas de desenho, que ficam bem aqui no canto direito, tá? Aqui tem algumas principais que são utilizadas, como linha, polilinha, círculo, semicírculo, arco, né, na verdade, retângulo, entre outras opções de fazer um círculo também, ou uma ferramenta mais oval, e a Ashura. Aqui tem umas outras opções que não são tão utilizadas, depois a gente pode explorar num outro vídeo. Enfim, a primeira que nós vamos estar utilizando é a ferramenta linha. A ferramenta linha vocês podem acessar clicando em cima ali do símbolo linha. O primeiro clique do mouse com o botão esquerdo fixa aonde será iniciada a linha. Você arrasta o mouse para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, a direção que tu quiser que a linha seja desenhada. No caso, eu quero que a minha linha seja do ponto que eu desenhei para a direita. Então, eu clico a primeira vez e a segunda vez eu direciono o mouse para a direita e clico a segunda vez. Está feita a minha linha. Agora, eu estou desenhando uma parede que tem 5 metros. Eu vou lá na opção da linha, clico na linha, ou então eu utilizo o atalho no teclado, que é a letra L. Apareceu ali a caixa de diálogo, dá o Enter. Clico a primeira vez, quero que aqui inicie a minha linha. E boto 5. No caso, estou desenhando em metros. Está formada a minha linha. 5 metros, como vocês podem ver. Depois disso, eu quero desenhar a segunda parede. A minha segunda parede tem 3 metros. Ela começa no final da minha linha antiga. Peguei o ponto. Vou colocar os 3 metros. 3, Enter. Está aqui a minha segunda linha. Uma com 5 metros e outra com 3 metros. Repito de novo. 5. Não precisa fechar o comando, ó. Fez a primeira linha, direciona para que lado você quer, para cima, para baixo ou para os lados. Nesse caso, para cima. 3, Enter. Segunda linha. Fechamos esse retângulo. Agora, você tem que estar prestando atenção nessa barra de ferramenta que tem aqui embaixo, ó. Aqui, quando você digitar um comando ou quando você selecionar um comando, vai te fazer algumas perguntas. Nesse caso, o meu AutoCAD está em inglês, né? Então, todas as perguntas vão ser em inglês. Vamos ver aqui. Quando eu seleciono o comando linha, ele me pede primeiro especificar o ponto. Então, quero que inicie aqui. Segundo, você especifica um ponto ou informa qual é o tamanho da sua linha. Nesse caso, a gente escolheu informar, né? Digamos, 2 metros. A mesma coisa, você pode finalizar o ponto ali,
ou então você pode desenhar uma outra linha. E assim você vai fechando a sua imagem. Tá? Agora, a segunda ferramenta que nós vamos utilizar é a ferramenta polilinha. Mesma coisa, pode selecionar ela com aqui no lado esquerdo do painel, ou então com o atalho, que nesse caso seria PL. Polilinha. Especifica o primeiro ponto. Aí você vai indicar para que lado que você quer e qual é o tamanho. Nesse caso, eu quero 5 metros novamente. A gente vai repetir o mesmo desenho que a gente fez lá no primeiro retângulo, tá? 3 metros para baixo, 5 metros para a esquerda, 3 metros para cima. Desenhei a mesma figura. Mas qual é a diferença entre desenhar com uma linha e desenhar com a polilinha? A linha, todas as linhas que tu desenhar, elas vão ser independentes, tá vendo? Seleciona uma linha, ela seleciona apenas aquela linha. Agora, desenhando com a ferramenta da polilinha, tu seleciona a figura, tu desenha uma figura, tá vendo? Mexe ela e ela mexe em toda a estrutura do desenho. Diferente do que tá acontecendo aqui, ó, tá vendo? Eu vou pegar a mesma linha, tá vendo? Peguei a linha aqui de baixo e levei 2 metros para cima. Peguei a linha aqui de baixo e levei 2 metros para cima. Aqui, ela alterou todas as linhas, porque é um desenho fechado. Já aqui, cada linha é independente, então não mexe no desenho. Essa é a principal diferença. Agora, fazer o mesmo desenho, eu posso fazer com a ferramenta retângulo. Nesse caso, aqui em cima, né? No lado esquerdo, eu informo o primeiro ponto. Olha lá a pergunta que ele está me fazendo lá embaixo. Especifique ou o canto do próximo ponto, a área, a dimensão ou a rotação do retângulo. Nesse caso, eu vou utilizar as dimensões. D, que é o que está em azulzinho ali para mim. Olha aqui, ó, o azulzinho. D, Enter. E aí eu vou dizer qual é o primeiro tamanho da reta, 5 metros, e o outro lado é 3 metros. Ó, todos os desenhos têm o mesmo tamanho. 5 e 3, 5 e 3 e 5 e 3. A ferramenta retângulo tem a mesma propriedade da ferramenta polilinha, tá vendo? Forma o desenho fechado. Só que aqui ele te faz mais perguntas do que na ferramenta de polilinha, né? Tu tem que botar que tu quer botar as dimensões dela e indicar quais são as dimensões. Agora, a ferramenta círculo. Quando tu seleciona a ferramenta círculo, ou C, no teclado, ele vai te pedir primeiro o centro do círculo, então o meu centro vai começar aqui nesse ponto. Depois, ele tá te mostrando, ó, para que lado tu tá puxando, para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo. Isso tudo tu direciona com teu mouse, tá? Eu vou puxar nesse caso para a direita. E o que ele tá me dizendo lá embaixo no rodapé? Especifique o raio do círculo ou o diâmetro se você quiser utilizar. Se eu vou utilizar o raio, eu só digito o valor do meu raio. Eu quero um círculo de 5 metros. Então, a metade seria 2,5, né? O raio, 2,5. Enter. Foi feito meu círculo de 5 metros. Ó.
2,5 para um lado e 2,5 para o outro. Agora, eu não quero desenhar com um raio, eu quero informar o diâmetro do meu círculo. Então, eu vou na ferramenta círculo, ou C no teclado, tá vendo ali? C, Enter. Mostro onde é que será o primeiro ponto, vai ser aqui. Coloco D de diâmetro, né, que é o que eu quero informar, D. Boto 5 metros, 5, tá vendo? Os dois com o mesmo tamanho, um eu utilizei o raio para desenhar e o outro eu utilizei o diâmetro. Agora, a forma mais simples de desenhar um arco, tá? Eu vou colocar aqui duas retas. Uma para cima, de 2 metros, e uma para o lado, de 2 metros. Eu quero fechar esse desenho com um arco, tá? Então, eu vou lá na ferramenta arco, vou clicar aqui, ó, onde tem a setinha, e vou escolher as opções que eu quero para o arco. Qual é a forma mais fácil de utilizar? Essa forma aqui, ó. Início, final e a direção que você quer desenhar o seu arco. Você clica aqui. Já está selecionada a ferramenta arco, pode ver ali. Ele está te pedindo lá embaixo, qual é o primeiro ponto, o ponto inicial. Então, você vai clicar no primeiro ponto. Qual é o segundo ponto do arco? O segundo ponto é a outra ponta da linha. E qual a direção que você quer que seja desenhado esse arco? Para cima, o arco fica para fora. Para dentro, o arco fica para dentro. Tá vendo? Tu pode escolher se ele vai ficar para dentro, por dentro das linhas ou por fora das linhas, puxando mais para fora. Nesse caso, eu vou botar para a direita. Tá? Eu quero fazer um gráfico de pizza. Primeiro ponto, o segundo ponto e para fora. Tá certo? Essas são as ferramentas: linha, polilinha, círculo, arco e retângulo. A principal questão que você tem que se ater são as perguntas que ele está te fazendo. Toda vez que tu selecionar um comando, ele vai te fazer uma pergunta. Se você vai indicar o raio, se você vai indicar o tamanho da linha, o comprimento, se você quer terminar ali a sua linha ou se você quer terminar ali o seu desenho, né? E qual as suas dimensões, tá? Eu acho que por hoje é só. Próximo vídeo a gente vai trabalhar as ferramentas de modificação. Aqui a gente pode ver, é o próximo quadro ao lado dos desenhos, né? Que são as ferramentas de mover, copiar, alongar, espelhar, mudar a escala de um objeto, né? Rotacionar, cortar, tudo isso. Muito obrigada por assistir nosso canal. Até mais.